Olá pessoal, eu sou o professor Davi Marques e nós vamos ver produtos notáveis. Essa é a primeira aula, então fiquem atentos porque tem uma outra para acompanhar depois. Nessa primeira aula nós vamos ver os casos mais simples, os principais, ok? Bom, primeira coisa, não é um produto notável, mas vamos entender como é que funciona a distributiva com uma adição. Percebam que a gente tem esse tipo de operação, um número A que multiplica uma soma. Pode ser uma diferença também, mas a gente escreve como uma soma. A que multiplica C mais D. Como que ficaria isso? Bom, a gente tem que fazer aqui a multiplicação de A vezes C, depois a multiplicação de A vezes D. Portanto, esse produto é só a gente fazer distributiva, tá? AC mais AD. Ok? Muito tranquilo, simples. Vamos ver um exemplo aqui, ó. 3 vezes x mais y. Isso vai ser 3 vezes x mais 3 vezes y. Ou seja, 3x mais 3y. Se a gente fizer isso com outros casos, como esse aqui, ó, o 7 multiplicando a soma a mais 4, vamos ter 7 vezes a, 7 vezes 4, que dá 7a mais 28. Mesma coisa com esse terceiro e com esse quarto exemplo. Depois vocês podem conferir com calma. Bom, distributiva com duas adições. Perceba que agora a gente está multiplicando duas coisas. Cada uma dessas coisas, desses parênteses, tem uma soma. Ok? A gente tem que fazer de novo a distributiva, só que agora a gente tem mais termos. A gente tem que fazer a multiplicação de todos. Perceba que se a gente multiplicar A vezes C, dá C. A vezes D, depois B vezes C e B vezes D. Portanto, esse vai ser o resultado dessa multiplicação. Tranquilo, né? A gente já viu lá no ensino fundamental. É bem tranquilo, mas vale a pena recordar, porque a gente vai precisar disso mais para frente. Percebam que tem umas estrelinhas ali em cima, ó. 5 estrelas. Isso indica que são casos muito importantes. Nessa primeira aula são os casos mais importantes, então eles vão ter 5 estrelinhas, ok? Mas acompanhem as próximas aulas. Bom, primeiro exemplo, como que eu faço para multiplicar A mais 2 vezes B mais 5? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no caso de antes, uma distributiva. Fazendo essa distributiva 1 a 1, vamos ter essa expressão. Outro exemplo para a gente acompanhar, multiplico todos. Um terceiro exemplo, vocês podem depois acompanhar com calma também, caso tenha algum tipo de dificuldade, ok? Só parar o vídeo. Bom, terceiro caso, quadrado da soma de dois termos. Perceba que eu tenho dois termos dentro do parêntese, essa soma está sendo elevada ao quadrado. Perceba que eu já coloquei ali qual vai ser o resultado. Ó, isso vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver por que isso é verdade. Olha, como que eu faria para elevar uma soma ao quadrado? Elevar ao quadrado significa multiplicar um termo por ele mesmo, não é isso? Se a gente fizer isso, distributivo, igual nos casos anteriores, nós vamos obter esses termos. A vezes B, P vezes A e B vezes B. Se a gente der uma organizada aqui, vamos ter essa expressão. Mas percebam que os dois termos centrais ali, ó, depois da igualdade, eles são o quê? Exatamente os mesmos. Então a gente pode juntar, ok? São termos semelhantes. AB mais AB são 2AB. Portanto, está provado aí que realmente, ao desenvolver uma soma ao quadrado, a gente vai ter esse desenvolvimento. Vamos para os exemplos aqui, ó. Então agora a gente já sabe o desenvolvimento sem fazer distributivo, nós vamos fazer isso direto. X mais 3, tudo ao quadrado. Isso vai ficar como? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente der uma melhorada naquelas operações ali, vamos ter o resultado final. X ao quadrado mais 6x mais 9. Segundo caso, perceba que é a mesma ideia, uma soma de dois termos. O que diferencia aqui é que nós temos que o primeiro termo não é só uma letra ou um número, é uma letra vezes um número. Gente, isso não dificulta em nada a ideia. Continua do mesmo jeito. Quadrado do primeiro termo, que no caso é 4a, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dá uma organizada, tá aí o desenvolvimento. Tranquilo? Quarto caso. Quadrado da diferença entre dois termos. Perceba que a diferença do caso anterior é que agora eu tenho um menos a menos b, tudo elevado ao quadrado. A única coisa que vai mudar para a gente é esse sinal do meio aí, ó, menos 2ab. Vamos conferir que isso realmente acontece. Olha, de novo, usando o mesmo raciocínio de antes, o quadrado é multiplicação de um termo por ele mesmo.
Fazendo a distributiva, a gente vê que tem termos semelhantes. Vamos agrupá-los e nós vamos obter o quê? Isso aí, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Bom, exemplo. Se a gente quiser fazer o quadrado da diferença, o raciocínio é muito parecido com o de antes, só troca o sinal do meio, não é isso? Então vai ficar quadrado de x menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Melhorando essas continhas, tá aí. X ao quadrado menos 6x mais 9. Só mudou o sinal com relação ao exemplo do caso anterior. O último caso de hoje, dessa aula, é o que? Produto da soma pela diferença de dois termos. Perceba que se eu multiplicar a mais b por a menos b, esse produto vai dar o quadrado do primeiro, no caso a, menos o quadrado do segundo, no caso b. Então, como que fica aqui? Olha, nós vamos ter, para descobrir como que dá esse resultado, esse produto, nós vamos fazer o quê? Distributiva, como antes. Fazendo essa distributiva, a gente vai ter termo a termo aqueles resultados ali, e a gente percebe o seguinte, dando uma organizada aqui, vai ficar a ao quadrado menos ab mais ab menos b ao quadrado. Perceba que esses dois termos centrais, eles são exatamente iguais. A única diferença é o sinal entre eles. Um é mais ab e o outro é menos ab. Significa, então, quando estiver colocando uma expressão, a gente corta os dois. Então, tá aí. A mais b vezes a menos b é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como que ficaria isso aqui, então? X mais 6 vezes x menos 6. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Fazemos as contas, x ao quadrado menos 36 é o resultado. Aqui, mesma ideia, eu tenho a soma vezes a diferença. Nesse caso, a diferença que a gente tem aqui é o fato do primeiro termo não ser só um número ou uma letra, ser um conjunto que tem letra e número, 3a. Se a gente fazer essa multiplicação, de novo não altera em nada. Fica o quadrado do primeiro termo, que é 3a, menos o quadrado do segundo termo, que é 4. Dá uma melhoradinha, 3a elevado ao quadrado, tá? 9 vezes a2, menos 16. Resumão, então, gente, da aula de hoje. Olha só, nós vimos 5 situações, numeramos de 1 a 5. As duas primeiras é mais para a gente lembrar e desenvolver, que vai ser muito importante lá em fatoração. E a gente tem os 3 casos ali principais. Percebam que tem nomes diferentes para o lado esquerdo e direito da igualdade. Mas as operações vocês precisam saber fazer todas. Gente, é isso. Então memorize esses casos, dá uma olhadinha com calma e a próxima aula a gente vai ver os casos que não são tão comuns assim. Cuidado para não confundir, pessoal. Olha só, quadrado da soma não é a mesma coisa que soma dos quadrados. Olha a diferença ali, a gente desenvolveu o que é a mais b tudo ao quadrado. Da diferença é a mesma coisa, quadrado da diferença não é a mesma coisa que diferença de quadrados. Ok? Então é isso. Próxima aula a gente vai ver os outros casos. Acompanhe aí, gente. Até a próxima.